Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Louvado seja Deus. Este é o programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. E eu sou o pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento em Governador Valadares. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui nessa tarde com você, podendo transmitir mais um ensino, mais uma pequena porção da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar a lição do ano de 1999, superando as crises. Louvado seja Deus. A lição de número 7, tá? Quebra de maldição. Amém? Esta lição foi comentada pelo nosso pastor Ailson Dias, pastor da Igreja Chamas do Avivamento, no bairro Vila Bretas, rua José Carlos Pereira, ao lado da antiga Marmoraria Socorel. Meu querido irmão, este é um tema muito importante para todos quantos servem ao Senhor. Louvamos a Deus, por seus cuidados para conosco, mas temos que entender que existem maldições atuando neste mundo, na vida de muitas pessoas, e infelizmente até na vida de pessoas que hoje estão na igreja e não entendem porquê das maldições. Mas nesta lição bíblica nós vamos estar mostrando, por que elas acontecem e como superá-las, como vencê-las em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler com você o texto áureo desta lição. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel, com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para amaldiçoar a Israel, ainda que nosso Deus converteu a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículo de número 2. Verdade prática. O Deus de paz é o único que transforma a maldição em bênção. Leitura em classe está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao número 10. Veja bem. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Louvado seja Deus, meu irmão. Lemos o texto áureo, a verdade prática e também a leitura em classe. E neste momento eu quero te convidar para juntos estarmos orando, por você, por sua família, pela sua cidade, pelo nosso país e pela igreja onde você congrega. Amém? E que Deus vai te abençoar grandissimamente. Vamos orar ao Senhor?
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por este momento em que estou aqui, meu Pai, gravando este vídeo, Senhor meu Deus. Que o Senhor abençoe todos quantos estarão recebendo este ensinamento via YouTube, via Facebook. Que o Senhor abençoe cada pessoa em especial, o seu lar, sua família, a cidade onde eles moram. Abençoe a nossa nação brasileira, Senhor meu Pai, dando paz, salvando vidas, perdoando pecadores, curando enfermos, operando milagres em cada vida, Senhor, em particular, para a glória e louvor do Teu nome. Pai amado, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor venha, meu Deus, também operar milagres nos hospitais, curar pessoas que estão enfermas, que foram infectadas pela Covid-19, que o Senhor possa, meu Pai, levantar as pessoas dos leitos de enfermidade e que elas venham reconhecer que somente o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti, meu Pai, que possa salvar e curar para a glória do Teu nome. Pai amado, que eu te peço, eu te agradeço e abençoo as pessoas, em nome de Jesus, o Deus Santo. Amém. Glória a Deus. Pois bem, meu querido irmão, eu creio que você já deve ter ouvido falar, pelo menos um pouquinho, sobre quebra de maldição. E você pergunta, né? Como quebrar maldições? É isso que nós vamos aprender agora, né? Estudando essa lição que foi comentada pelo pastor Ailson Dias, ok? Veja bem, introdução. Essa lição é de vital importância para nós, salvos e não salvos, que estão na igreja e que estão fora da igreja. Ignorar o assunto em lide é como ensinar a sentença da derrota, e muitos sofrerão, né? Estão sofrendo terrivelmente o castigo da maldição em sua vida. Temos a seguir orientações importantes sobre o assunto. Em primeiro lugar, qual é a origem da maldição? Você tem um problema que te acompanha há anos ou há décadas na sua vida, que também acompanha a sua família, né? Que você vê que faz parte da genética das pessoas da sua casa, um problema cardíaco, um problema de distúrbio mental, uma deficiência física. Isto é uma maldição? Né? Cremos que sim. Né? Pode ser uma maldição de algo que vem do seu passado. Mas também pode não ser uma maldição. E a gente vai ver isto na Bíblia. Né? Então vamos entender qual é a origem da maldição. Existem pelo menos, né, que foram citadas aqui pelo pastor Ailson Dias, 3 procedências, 3 origens para a maldição. Primeiramente, uma procedência humana. Segundo, uma procedência maligna. E terceiro, desobediência a Deus. E você vai entender por quê. Origens da maldição. Vamos conhecer as origens da maldição, pois ela surge de 3 fontes diferentes, e temos de conhecê-las e buscar armas apropriadas para o combate dessas maldições. Quais são as armas que eu devo utilizar para a quebra de maldições? Primeiramente, eu quero que você entenda que é importantíssimo você crer na pessoa de Jesus Cristo. Tem pessoas que creram em Jesus, louvado seja Deus, tiveram seus pecados perdoados, mas ainda continuam carregando o problema anterior da crença em Cristo. Né? Louvado seja Deus que a pessoa creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora você precisa crer que Ele é poderoso para operar milagres em sua vida, para te libertar de maldições anteriores. Ok? Então veja bem, qual a arma que você vai usar? Primeiramente, crer em Jesus.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, nos diz que Cristo Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo estão associadas diretamente às maldições. Porque quando o homem peca, ele abre brecha, ele dá legalidade, né? Ele abre uma porta para o diabo agir. Já parou para pensar nisso? Então, primeiramente, crer em Cristo Jesus, né? Isso é muito importante, porque Jesus quebra toda maldição, ele desfaz as obras do diabo, ok? Então você vai entender que as armas que você vai usar não são armas de fogo, não são armas brancas, não são, né, as forças das suas mãos, dos seus braços. Mas são armas, como diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que são armas, né, que não são carnais, são as armas da nossa milícia. São poderosas, né, ou poderosíssimas para desfazer, para destruir as fortalezas do adversário. Aí você vai olhar Paulo falando que além dessas armas você precisa de um revestimento, né? Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, ele fala assim, olha, Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais lutar contra as astutas ciladas do diabo. E havendo feito tudo, ficai firmes, né? Porque a nossa luta, ela não para. O nosso adversário, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, né? Ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, né, o diabo, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meu irmão, minha irmã, além de crermos em Cristo, além de nos revestirmos de armaduras, precisamos usar as armas da nossa milícia, que são fé, oração e jejum. Tá? Então veja bem, e Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 5, versículo 16, parte B, que a oração feita por o justo pode muito em seus efeitos. Aí onde as maldições das nossas vidas serão quebradas, serão retiradas para que a gente possa andar livremente servindo ao Senhor. Amém? A primeira origem, né, da maldição, procedência humana. Neste caso, a maldição parece como consequência de atos imprudentes do homem. Poderíamos citar como exemplo um casamento complicado, porque foi feito sem a participação e aprovação de Deus. Uma deficiência física por causa de um acidente causado pela irresponsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos e por isso temos que cuidar para não acarretar maldição em nós mesmos. Casamentos irresponsáveis, né? No nosso tempo, a gente observa que pessoas que são parentes, né, consanguíneas, quando resolvem se casar, o que vai acontecer? Haverá um problema no sangue, do DNA, vai ser transmitido uma deficiência física, psicológica, mental, para o filho que nascer. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que isso é um julgo desigual em nosso tempo, né? Incompatibilidade física, tá?
incompatibilidade que provoca deficiências físicas naqueles que irão nascer. Então a gente tem que entender que isto é uma maldição que é culpa do seu erro, não culpa do Deus Todo-Poderoso. Tá? Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito que Deus não se deixa escarnecer, que tudo quanto o homem fizer, né, ou semear, melhor dizendo, ele vai colher, ele vai ter o resultado, ele vai ter a consequência dos seus erros. Tá? Então a gente tem que entender, olha, por que houve uma maldição de um acidente que provocou deficiência física, provocou mortes? Imprudência do motorista, negligência no trânsito, imperícia na condução do veículo. Então isso são resultados das nossas irresponsabilidades, da ação humana. Então a gente tem que tomar cuidado para que este mal não chegue a nós. Fazer de tudo para que as coisas deem certo. Pensar primeiro, planejar primeiro, para depois fazer, para depois executar. Ok? Entenda que em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, também vem falar acerca do que nós fazemos propositadamente querendo mal. Tá? Principalmente no quesito de fazer o mal. Eclesiastes 3, versículo 15 diz que Deus pede conta de tudo que passou. Nada do que nós fizemos, principalmente com a intenção da prática do mal, vai ficar sem uma recompensa, sem uma consequência. Então, procedência humana. Tá? O ponto 1.2 diz o seguinte: procedência maligna. Uma seta do diabo pode atingir uma pessoa se ela não estiver vivendo à sombra do Onipotente. Salmo 91 diz, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Né? Então ele vai estar sendo resguardado das setas do diabo. Né? Paulo disse que nós temos que ter o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa vai cometer um mal, pode ter certeza de uma coisa: o diabo já lançou uma seta no seu coração. Foi assim com Caim. Caim desejou matar seu irmão Abel por inveja. O adversário investiu alto. Né? Caim recebe aquela seta, guarda no seu coração e dá espaço para o rancor, para a inveja, para a ira, para o ódio contra o seu irmão crescer, a ponto que ele vai matar Abel. Isso é um problema sério. Né? Olha a seta que Ananias e Safira receberam no coração deles. Qual foi a seta? Naquele tempo, na igreja primitiva, as pessoas vendiam suas propriedades e doavam o dinheiro para a igreja, depositavam nos pés dos apóstolos. Está lá no final de Atos capítulo 4 e início de Atos capítulo 5. E o que acontece então? Ananias e Safira combinam entre si, entre eles. Né? Olha, vamos dizer para Pedro que nós vendemos a propriedade por tanto, e vamos dar a ele este dinheiro, e a outra parte vai ficar com a gente. Ok? E assim eles fizeram. Quando Ananias chega diante de Pedro, Pedro fala: por que, Ananias, você deixou Satanás encher o seu coração? Você não mentiu aos homens, mas mentiu para Deus. E Ananias caiu morto. Sua mulher também morreu por causa do mesmo pecado. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que tomar um cuidado com a tal da procedência maligna. Onde está surgindo o mal?
A força destruidora do mal, com certeza, causará dano, e enquanto não for contra-atacado poderosamente, ele não desistirá até que veja destruído o seu alvo. O diabo tem este propósito, provocar destruição. João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda que a maldição que o diabo lança de um meio, por um meio ou por outro, é com a finalidade de destruição. Tá? O diabo sempre usa armas de feitiçaria e espiritismo para a maldição. A maldição hereditária, por exemplo, sempre surge dessas práticas. Conta-se uma história que minha avó, em particular, pegava a Bíblia Sagrada, rasgava suas folhas e cozinhava feijão com ela. E assim ela fez durante muito tempo da sua vida, nunca quis ir a uma igreja, e vivia pelos matos afora trabalhando. Mas o que acontece? Quando ela morre, o meu avô resolve vender a fazenda, distribuir parte da sua herança, e os filhos, cada um, por um rumo, por este Brasil afora. Uns foram parar em Rondônia, outros em São Paulo, outros em Minas, outros no Paraná, e por aí afora se espalharam por esse Brasil. De maneira que a descendência da minha avó pegou essa maldição, todos se espalharam. E ninguém ficou conhecendo ninguém, ninguém se tornou amigo de ninguém. Muitos, poucos se conhecem. Meu irmão, minha irmã, e ela morreu de câncer. E a gente observa como são as maldições na vida de pessoas. Conheci uma história na cidade de Peçanha de alguns irmãos, homens, que morreram com pancadas na cabeça. A esposa dele jogou água fervendo no seu ouvido. O outro tomou um coice de um animal na cabeça e morreu. O outro teve a cabeça cortada por uma foice. E o outro morreu quando estava dormindo com uma pancada do olho da enxada na cabeça. Isto a gente observa como uma maldição. E o diabo, ele está aí, assim como a gente jejua, como a gente ora para Deus operar milagres, tem pessoas fazendo sacrifícios, tem pessoas buscando o diabo para lançar uma maldição. Quantos casamentos terminam? Quantas mortes estranhas acontecem? Quantas enfermidades sem descrição médica? E aí eu falo para você, qual a origem dessas enfermidades? São de origens espirituais, porém malignas, porque Deus não tem e não faz isso, lançar maldição numa pessoa de enfermidade, principalmente quem serve a Deus. Mas isto acontece porque o diabo tem alguém trabalhando para ele, oferecendo sacrifícios, fazendo até jejum, para que algo ruim aconteça. Conta-se uma história que um evangelista estava num avião e ele observava os passageiros. A aeromoça passava, servia café, lanches e assim por diante. Mas ele via que no meio dos passageiros tinha um que não se alimentava. Então ele pensou comigo, olha, essa pessoa deve ser evangélica, vou perguntar a ela. E ele foi perguntar. Resultado, a pessoa respondeu para ele, olha, eu não sou evangélico, eu não gosto de evangélicos, eu odeio evangélicos. E se você viu que estou jejuando, é porque estou jejuando a Satanás para que ele destrua a igreja.
Meu irmão, minha irmã, coisa séria, né? Então existe uma procedência maligna para as maldições, tá? Mas a gente tem como vencer isso, e é no nome de Jesus. Outra procedência maligna está no poder da palavra. O que você fala para o seu filho, para a sua filha? Você abençoa ou amaldiçoa? Você tem que abençoar. Você conhece a história de Noé? Depois que ele desce da arca juntamente com a sua família, planta uma vinha, colhe dessa vinha e faz dela o vinho e vai beber, ele se embriaga, fica nu. E um de seus filhos, chamado Cã, vê Noé despido. E ele corre e conta para os seus irmãos e zomba de seu pai. E seus irmãos vão lá de costas, né, pegam um pano e tampam a nudez de seu pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Noé desperta do vinho, o que ele faz? Ele amaldiçoa Cã, dizendo que ele seria servo dos seus irmãos, né, escravo de seus irmãos, toda a sua descendência. E a gente acompanha a história pelo mundo afora, né, principalmente no Brasil. Muitos negros descendentes de Cã foram trazidos para o Brasil como escravos, foram levados para os Estados Unidos, foram levados para a Inglaterra, para outras nações, né? E aí a gente vê o cumprimento de uma palavra de maldição lançada pelo pai. Não foi a cor da pele que Noé amaldiçoou, mas amaldiçoou a prosperidade do seu filho Cã e da sua descendência, que ele seria servo, que ele seria escravo de seus irmãos. Tá? Vamos lá. A desobediência a Deus é um outro fator preponderante na questão da maldição que vem sobre as pessoas. Principalmente esta, desobediência a Deus. Tanto no Novo como no Velho Testamento, fica claro que o compromisso de Deus é com os fiéis. Se não cumprir, se não obedecer aos mandamentos do Senhor, Deus permitirá a maldição. A maldição, neste caso, é o castigo dos infiéis. As maldições proclamadas no Monte Ebal são as recompensas para os infiéis. Assim como a pessoa que é fiel a Deus é abençoada por Deus, ponha no seu coração, tenha a certeza que os infiéis têm as suas recompensas, que são consequências das suas infidelidades. Você já viu a parábola dos 10 talentos, Mateus capítulo 25? Jesus contou uma parábola que um certo senhor tinha alguns servos, e ele chamou esses servos e repartiu entre eles alguns talentos, né? Porque ele iria fazer uma viagem e depois ele iria voltar. E assim um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1 talento. O que acontece? Chegou o dia da prestação de contas, e aquele senhor retornou e foi cobrar dos seus servos o resultado dos talentos depositados em suas mãos. E o primeiro, que tinha ganhado 5 talentos, chegou e falou: aqui está, bom mestre, né? Meu senhor, os 5 talentos que tu me destes e outros 5 talentos que eu granjeei. O que ele disse? Bom, né? Bem está, bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E da mesma forma aconteceu com aquele que recebeu 2 talentos, porque trabalhou e ganhou outros 2. Mas chegou um que tinha recebido 1 só talento. O que ele fez? Falou com o chefe: ó, meu senhor, eu peguei o talento que o senhor me deu e enterrei na terra. Por quê? Né? Não tive condições de trabalhar com ele, o senhor é o homem que colhe onde o senhor não planta, e foi arrumando um monte de razões e desculpas. O que ele disse?
mau e negligente servo, foste infiel, né? E disse para os seus outros empregados, amarrem ele e joga para fora, né? Então existe a consequência para o infiel, meu irmão. A gente tem que entender isso, tá? A vida física, né? Agora vamos observar outras áreas, né? Áreas afetadas pela maldição. Primeira delas, a vida física e espiritual. Neste caso, a maldição não é somente de origem humana, mas também maligna ou por desobediência. Quem não busca entendimento no assunto poderá alcançar a loucura ou até a morte. É preciso estar atento ao que acontece, pois um mal esporádico geralmente é normal, mas aquele que vira rotina deve ser estudado com mais atenção. Isto é uma verdade. Meu querido irmão, a gente entende que problemas de saúde, né? Pessoas ficam paralíticas, pode ter uma origem maligna. E geralmente qual é a origem maligna que afeta a saúde? A Bíblia nos dá alguns exemplos, né? Por exemplo, em João capítulo 5, a gente vai encontrar um moço, né? Que tinha 38 anos, que estava paralítico numa cama na beirada do tanque de Betesda. Jesus disse para ele, olha, você quer ser curado? Quero, então pega a tua cama e anda. E assim ele fez. E isso era um dia de sábado. E as pessoas começaram a interrogar a ele, por que você carrega a sua cama, sendo que hoje é sábado? Olha, quem me curou falou que é para eu pegar a cama, levantar e ir embora para casa. E quem te curou? Foi Jesus. Mas ele não sabia que era Jesus. O nome dele era Jesus. Aí depois Jesus o encontra no templo e fala com ele, olha, você já está curado. Agora não peques mais, para que não te suceda algo pior, né? Aquele moço, ele passa a entender que o pecado dele o levou a ficar paraplégico, né? Ou paralítico numa cama, e 38 anos de atraso de vida. Então, meu irmão, minha irmã, o pecado, né, é uma origem maligna para uma enfermidade, né? Isto é sério, tá? Então veja bem, outro sim pode levar à morte. Romanos 6, 23 está escrito, porque o salário do pecado é a morte, tá? Qual é a origem do pecado? Aí você muitas das vezes tem que, qual é a origem do mal, da maldição? Qual é a origem da maldição? Certa vez eu estava tomando conta de uma igreja na zona rural, aqui em Valadares, e os meus pés inflamaram, né? Ficaram doloridos, como se fossem dores de cravo. E eu sentia muitas dores, passei a dar estudo bíblico sentado, né? Passei aí nos cultos não me levantar na hora que precisava levantar. E aquilo me incomodou muito e eu comecei a orar a Deus para saber qual era aquele problema. E uma certa noite eu orei, né? E o Senhor me deu a resposta no sonho, que eu subia um monte, né? E nesse monte tinha muito lixo. E veio um trator de baixo para cima, né? Subindo a toda velocidade. Eu assustei com aquele trator e comecei a correr. Quando eu cheguei no topo daquele monte, meus pés doeram e eu olhei para as solas. Os meus pés estavam todas duas costuradas. Então eu fui entender, né, através desse sonho, que era uma obra de macumbaria. Então eu comecei a orar pelos meus pés e ungí-los com óleo de unção. E eu louvo a Deus que o Senhor curou os meus pés. Então, meu irmão, minha irmã, tem muito problema físico que é de origem espiritual, quando se peca ou quando também lançam uma maldição sobre nós. E nós temos que aprender sobre isso. Saudosa memória, pastor Israel Duarte,
um homem de Deus, orou por muitas pessoas e muitas pessoas foram curadas. Ele me ensinou, disse: Ronildo, nós oramos por muitas pessoas, impomos as mãos sobre muitas pessoas, e às vezes a gente não sabe, o diabo ele fica furioso e quer lançar aquele mal também sobre nós. Então, depois do culto que você orar por pessoas, né, que estão enfermas, com problemas diversos, unge as suas mãos, né? Ora e unge as suas mãos. Então nós temos que entender disso, né? O mundo espiritual não é brincadeira, tá? Ele é sério, ele é verdade, ok? Outra área que é afetada pela maldição, na vida familiar, né? Este é o campo mais minado pela maldição. O diabo tem como principal objetivo a destruição da família. A maldição hereditária é comum nas famílias, só que não sabendo que a tendência é a destruição total. Ninguém pode estar tranquilo com a família desarmonizada. A estratégia inimiga é eficiente e perigosa. Toda atenção dispensada nesta área é necessária. Meu irmão, minha irmã, prestam atenção numa coisa, rapaz e moça, né? Porque isso pode acontecer vice-versa. A gente observa muitas das vezes que numa família as moças casam e divorciam, ou que também em outras famílias os rapazes casam e divorciam, tá? E aí, você vai entrar nesta família cujas filhas todas são casadas e divorciadas, né? Que foram casadas e agora são divorciadas. Você, moça, vai entrar nesta família cujos filhos, né, foram casados e hoje são divorciados. Será que não tem um problema espiritual aí? Será que não há uma maldição? A família que está tendo este tipo de problema tem que entender, né? Qual é o mal que está atingindo a minha família? Porque ninguém casa para separar. Ninguém casa querendo viver infeliz. Casamos querendo constituir família, querendo amar alguém, ser respeitado por alguém, ter uma família. Então, meu irmão, minha irmã, isso é importante, né? Entender que a família é vítima constantemente de uma armadilha do diabo. Tem famílias que os filhos são todos alcoólatras, né? E aí você vai entrar numa família que este vício não larga essa família. É óbvio que essa família carece de oração, carece da palavra de Deus, né? E a gente tem que orar por eles, isso é uma verdade. Mas é muito arriscado alguém entrar numa família vendo o mal. A Bíblia diz que o avisado, né? Que o avisado, ele passa e foge. Ele vê o mal e foge. Mas o simples passa e sofre a pena, né? Então, quem vê o mal e é prudente, o avisado, ele vai fugir, não vai entrar numa dessas. Mas quem é simples acaba embarcando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A vida familiar, né? A Bíblia traz um versículo que fala assim: põe em ordem a tua casa. Quem disse isto? O profeta Isaías, falando para o rei Ezequias, né? Põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer, né? Qual era a intenção de Deus falar com o rei Ezequias esta palavra? Porque certamente ele precisava organizar a sua casa, os negócios do reino e preparar o herdeiro para assumir o trono. Não que a casa dele fosse uma bagunça, mas precisava ordenar as coisas para a posteridade da sua família. Porque era um rei, seu filho seria rei, seu neto seria rei, seu bisneto seria rei, seu tataraneto
seria rei. Todas as suas gerações seriam gerações de reis. Então tinha que estar organizado. Mas puxando para nós também temos que entender, tem alguma coisa desorganizada na nossa casa, temos que colocar em ordem. Isso é uma verdade. Na vida econômica também existem maldições, né? Veja bem que esta é uma área muito afetada, é a das finanças, que em muitos casos torna-se caso de vida ou morte, né? É um problema sério. Todo insucesso é motivo de angústia e desespero. As riquezas têm sido destruídas por causa da crise econômica que estamos atravessando. E isso deve-se ao fato da grande manifestação do pecado, tornando a felicidade em desgostos e amargura. Como superar a maldição da vida econômica? A Bíblia dá a receita, né? A Bíblia mostra o que fazer para vencer na vida financeira. Primeiramente, a pessoa tem que entender que tem que administrar bem as suas finanças. Mas as suas finanças, elas são uma dádiva de Deus, né? Elas são uma mordomia que a pessoa recebe de Deus para administrar. E encabeçando o orçamento financeiro, tem que instalar o dízimo do Senhor, a oferta para a obra de Deus. Por que o dízimo e a oferta? A Bíblia diz que o dízimo é a primeira das 10 partes, né, que é para Deus, ou 10% do que você ganha, 10% do que você produz, é para Deus, é para a manutenção da obra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, e olha também que não é só dizimar, não é só ofertar, mas Deus nos chamou também para sermos adoradores. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo de 1 a 7, você vai ver que muitos, né, estavam deixando a casa de Deus, ela ainda estava em construção, tinha lá, né, pessoas trabalhando, construíram a casa, o templo agora, inauguraram, mas depois foram abandonando aquele templo e não estavam indo para os cultos. E Deus usa o profeta Ageu para dizer: tempo para vós habitardes as vossas casas estucadas, as vossas mansões luxuosas, e a minha casa há de ficar deserta? E cada um de vós corre o seu próprio negócio, os seus próprios interesses. Mas porque vocês estão fazendo isso, deixando a minha casa deserta, eu vou cerrar o céu para que não chova, eu vou soprar sobre o que vocês plantou para vocês não colherem, e aquele que recebe salário no saco furado. As maldições estavam chegando porque as pessoas abandonaram o culto. Então, meu irmão, minha irmã, não é só entregar o dízimo que é importante na casa de Deus, não. A nossa assistência nos cultos são de suma importância na obra de Deus. Qual pastor se alegra de não ver os membros da igreja reunidos? Já pensou nisso? Existe pastor sem ovelhas? E Deus, então, observando o templo vazio, só o pastor lá. E aí? Não fica nada bom para nós, Então a gente tem que entender que a vida financeira, se ela for mal, as outras coisas também vão ser mal. Vai faltar comida, vai faltar roupa, remédio, calçado, vai faltar a manutenção das despesas de uma casa, água, luz, telefone, hoje internet, televisão, não é assim? Mas a gente tem que entender que na vida econômica, maldições são atraídas porque deixamos de dizimar, de ofertar na casa de Deus e deixamos de cultuar ao Senhor. Você já notou que nesse tempo de pandemia, os metrôs estão lotados, os ônibus estão lotados, os centros da rua tem gente para todo lado, restaurantes, bares, discoteca, tudo cheio.
Mas e os templos? Será que o coronavírus está nos templos? Né? Então a gente tem que entender, né? Por que a maldição veio sobre nós. E entenda que essa maldição do coronavírus é um tempo de clamar a Deus, de buscar o favor de Deus, a graça de Deus, o seu perdão e a sua misericórdia, para que este mal deixe a nossa nação. Quantas pessoas foram infectadas, estão hospitalizadas, entubadas, quantas já desceram à sepultura? Quase 260 mil pessoas, né? Embora eu não acredite na totalidade desses números, isso é uma coisa pessoal, viu? Então entenda, meu irmão, que mesmo se fosse 20 mil ou 50 mil, é um número expressivo, é uma maldição que está sobre a nação e que nós temos que orar para que Deus reverta este quadro a favor do nosso povo. Não somente do nosso povo, mas de todo o mundo. Isso é uma verdade. Agora, como, né, vencer a maldição? Como quebrar a maldição? Nós já falamos aqui que quem pode desfazer as obras do diabo é Jesus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, em primeiro lugar, a oração com poder. O que é uma oração com poder? Tá? A oração com poder é quando você ora a Deus crendo que o milagre vai acontecer. Oração com fé. Jesus disse em Mateus 21, 22, tudo quanto pedirdes crendo, vos será feito. Então tem que ser a oração que realmente é uma oração poderosa, é uma oração naquela que eu creio. Não é a oração que eu aplico ela, que eu a faço tendo fé. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que o busca creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Então, se você crer na sua oração, pedindo a Deus, com certeza você vai receber o milagre. Aí você vai poder quebrar a maldição, ok? Então vamos lá. Oração com poder. O primeiro passo importante para a quebra de maldição é a oração de poder, oração com fé, crendo. A vida tem que estar no altar da consagração, acompanhada da santificação e o sacrifício do jejum. Uma oração poderosa está aí também, acompanhada das armas da nossa milícia. Oração com fé, com santificação, com jejum. Vai dar certo, em nome de Jesus. A menos que o seu pedido não esteja dentro dos planos e do propósito de Deus. Mas quando for algo útil para Deus, para o seu reino e para você, com certeza você vai receber da parte do Senhor. A maldição hereditária, por exemplo, para ser quebrada, depende do preço a ser pago, que é muito na prática da fé. Né? Por isso tem a ver que determinação e vontade de alcançar a vitória. O que é isso? Propósito. Começa uma oração. Ah, Deus não me ouviu, eu vou parar. Não é por aí, não pare. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 está escrito: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que fala assim, pedi, dá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então está mostrando que tem que haver uma persistência na oração. Hoje nós chamamos de campanhas de oração. Não somos contra a campanha de oração, né? Mas a pessoa tem que entender, existe o propósito, o plano de Deus também. Então persiste, se a causa é uma causa nobre, é para libertar alguém, Deus vai te abençoar e você vai conseguir esta libertação.
Mateus capítulo 17, 21, né, está mostrando a história de um moço que um homem levou, né, que foi levado pelo seu pai para ser curado por Jesus. O moço, se ele caísse na água e ninguém tirasse, ele morria afogado. Se caísse no fogo e ninguém tirasse, ele morria queimado. E ele levou os discípulos oraram e não conseguiram curar o menino. Então Jesus mandou trazer o menino e orou por ele e o curou. E os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós oramos e não conseguimos curar o menino? Ele disse: esta casta de demônios, ela não sai a não ser com oração e com jejum. Então Jesus tinha passado orando 40 dias no deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, né? E ele depois parou de orar e de jejuar? Não, Jesus por diversas vezes ele levantava e ia para algum lugar secreto para orar. Ou orava junto com seus discípulos, mas nunca deixou de orar. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso entender que tem que haver uma persistência da nossa parte, ou um propósito de oração, para a gente vencer as maldições. Com serviço, né? Olha bem, as bênçãos de Deus é para quem trabalha na sua obra. Isto é uma grande verdade. Veja bem que Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, está escrito, vamos ler, da seguinte forma: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Em primeiro lugar, Jesus conhece de fato quem trabalha para ele e para o seu reino, com o objetivo de que o nome de Deus seja glorificado, que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Então Deus conhece e recompensa essas pessoas. E Jesus disse também, em Mateus capítulo 19, versículo 29, que todos aqueles que renunciaram casas, empregos, né, propriedades, pai, mãe, irmãos, né, receberão 100 vezes mais nesta terra e por fim a vida eterna. Então Jesus promete nos recompensar. Olha, a minha família hoje é muito maior do que eu penso. Minha família hoje é Chamas do Avivamento, é Assembleia de Deus, é Presbiteriana, é Batista, né? São as igrejas que servem ao Senhor, é a minha família. Muito mais do que 100 vezes, louvado seja Deus. E tudo que eu tenho hoje é muito mais do que quando eu conhecia Cristo ou antes de Cristo, né? Então Deus recompensa cada um por causa das suas obras. Em Apocalipse 22, versículo 12, está dizendo que Jesus ele vem muito rápido e ele está trazendo a recompensa para aqueles que trabalham para ele, que praticam as suas obras. Que coisa gloriosa! Então o nosso serviço vai nos dar galardão, como Paulo escreveu na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, Paulo está dizendo, tem uma recompensa para quem trabalha para Deus. Amém? Contribuindo, essa é uma parte muito importante na vida dos servos de Deus. Quantas pessoas atraem maldições por não serem dizimistas, por não serem ofertantes na casa de Deus? Conheci a história de um irmão que chegava para o pastor dele e falava: meu pastor, ora para mim porque eu estou desempregado, para que Deus me abençoe e me dê um emprego. O pastor orava por aquele irmão e aquele irmão era empregado. Daí uns 3 meses e meio, aquele irmão ficava desempregado e voltava no pastor para pedir oração.
E assim, o pastor orava e Deus abria a porta, aquele irmão era empregado. Numa terceira vez, o irmão novamente volta ao pastor e diz: pastor, ora por mim porque eu estou desempregado, as coisas são difíceis. E o pastor foi muito sério com ele, sincero, e disse: meu irmão, não me leve a mal. Eu não vivo da obra de Deus, eu não sou assalariado pelo ministério, mas eu tenho um compromisso com você e com a palavra. Qual, pastor? Olha, veja bem, eu sou responsável por ensinar a igreja, principalmente a prosperar no caminho de Deus e ter uma vida boa aqui nessa terra. Mas eu tenho observado que o irmão, todas essas vezes que o irmão ficou desempregado, veio aqui pedir oração e Deus abençoe e você se empregou. Mas você perdeu o emprego. E nós oramos e Deus te empregou novamente. Mas eu vejo uma coisa, o irmão não é dizimista. Tem um livro de relatório aqui, não consta seu nome como dizimista na casa de Deus. E isso está te trazendo problema. Vou te dar uma orientação. Faça um compromisso com Deus de ser fiel dizimista, de ofertar na sua casa, se Deus te empregar. E aquele irmão reconheceu que de fato ele não era fiel dizimista e nem ofertava na igreja. O que aconteceu? Ele falou: pastor, eu vou fazer esse compromisso a partir de hoje. E fez de fato. E o pastor orou e Deus abençoou. Aquele irmão foi empregado novamente. 3 meses depois, trabalhando, dizimando na casa de Deus. O que aconteceu? Os patrões o chamaram, assinaram a sua carteira e deram a ele 3 salários mínimos, 3 vezes mais do que ele ganhava. Então isto é resultado da fidelidade ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, o meio de Deus nos abençoar é também dizimando e ofertando na obra de Deus. Não fuja destes princípios, porque senão você vai viver uma vida de atraso financeiro. Pode ter certeza disso. Deus mudou a minha história para a glória de Deus. Tá? Eu digo a você, quem me conhece, quem conhece a história da minha família, sabe o quanto nós prosperamos, o quanto Deus nos abençoou para a glória do nome de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, maldição existe. O meio de quebra da maldição é crendo em Jesus, é obedecendo a sua palavra, é orando, é sendo vigilante, é dizimando e ofertando na obra de Deus. Aí Deus vai te abençoar de uma forma muito grande. Nos ensina essa lição de como superar as crises. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E amanhã, se Deus quiser, às 3 horas da tarde, aliás, segunda-feira, hoje é sexta, Amanhã já é final de semana, sábado e domingo, descanse tranquilo com a sua família. E segunda-feira, se Deus quiser, novamente aqui, às 3 horas da tarde, no YouTube, no Facebook, programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Também às 9 horas da manhã, de segunda a sexta, pastor Ailson Dias, tá? Com o programa Boa Palavra no Facebook. E também ao meio-dia, pastor Edneuton Saturnino, sua esposa, irmã Elaine, com o programa Chamas do Avivamento. É uma bênção, participe, tá? São muitas programações legais, que vão edificar a sua vida e abençoar a sua família. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.